Queridos irmãos, boa noite. Que prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso que Deus permite, junto com a internet também, né? Permite que nós estejamos juntos, separados, né? Então isso é maravilhoso. E eu quero, desde já, agradecer a presença, né, do nosso irmão Nelson Tavares, que está aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho. Agradecer a presença, né, dos nossos irmãos que chegaram, estão chegando também. E agradecer principalmente a Deus, porque sem Ele a gente não consegue realizar nada. Agradecer a equipe espiritual da nossa instituição, que nos assiste e nos intui para que a gente possa fazer o melhor trabalho e tenha uma conversação maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser, junto com o nosso irmão. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo à nossa casa, tá certo? Você é muito bem-vindo aqui, é um prazer enorme conversar com você. Obrigado, Renato. Quero agradecer desde já o convite, mais uma vez. Já agradecer aqui no bastidor, mas vou agradecer aqui ao vivo para todo mundo. E bem-vindos a todos que estão aqui conosco, que vão chegando Amém. devagarinho. Eu sei que às vezes o convite, o pessoal está atrasado, correndo do trabalho, aquela coisa toda. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem está aqui no Brasil. E se tiver alguém de Portugal, porque eu compartilhei também esse link. Amém. Boa noite também, que lá é 4 horas a mais, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigado, Renato, mais uma vez pelo convite. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos fazer nossa prece inicial, né? Pedindo a Deus autorização para começarmos a nossa conversação na noite de hoje. Então, Senhor da vida, estamos aqui reunidos nessa live maravilhosa, sentindo a Tua presença e a presença dos nossos amigos espirituais e te agradecendo também essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos compartilhando conhecimentos. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui bem, com saúde, e que o Senhor nos acompanhe, né, e dê todos os direcionamentos através do nosso irmão que vai conversar conosco para aprendermos um pouco mais, sempre nos pautando também no Evangelho e nos ensinamentos do nosso irmão Jesus. Sabendo da tua autorização para esse trabalho maravilhoso, vamos dar por iniciada a nossa conversação da noite de hoje. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Meu irmão, eu vou começar quebrando uns protocolos, sabe que eu gosto de fazer isso. Vamos E lá. aí, eu tenho uma curiosidade enorme, enorme, né? E é uma pergunta até pessoal minha, de saber como o espiritismo é visto aí na Europa. Aqui no Brasil, eu estava lendo até uns dados, né, antes da gente conversar, a gente vê que a grande maioria, ela se declara católica, né? Mas nesses censos do IBGE, às vezes as pessoas dizem que é católico porque é naquela hora mais cômodo a pessoa dizer, não, eu sou católico. Mas realmente não tem a ligação com a religião. Diz porque a sociedade diz que a pessoa tem que ser ou católico ou protestante. Né? Eu tenho uma visão de ver assim, se a gente não é católico nem protestante, a gente vai ao contrário do que a sociedade nos impõe. Ou seja, qualquer outra religião que não seja dentro do catolicismo nem dentro do protestantismo é uma religião que não é bem vista, né? E aí a gente sofre alguns tipos de preconceito, mas coisas que a gente vem vencendo, né? Graças a Deus. E eu queria ver se em Portugal também tem essa visão. Eu estava lendo também que em Portugal a questão católica é muito forte, né? Inclusive com várias igrejas católicas. Né? E o espiritismo ele vem lá embaixo, aí junto com o hinduísmo, com o budismo, né? E vem toda aquela mas tem também um lado forte também dos protestantes, né? Agora uma coisa interessante que eu não vi, mas eu sei que é uma parte nossa que é de matriz africana e aqui no Brasil tem uma origem, foi sobre a Umbanda. Eu não vi nenhum relato, né? Porque assim pode ter alguns irmãos que estavam aqui no Brasil e aí decidiram morar em Portugal e decidiram realmente ir lá, né, cultuar a sua crença. Mas eu fiquei curioso, eu vou perguntar a Nelson se essa parte se encaixa na questão do espiritismo, porque muitas pessoas às vezes dizem assim, confundem, né? Não, você é o bandista, não, é todo mundo espírita. Aí bota todo mundo numa ligação só. E eu queria saber essa visão que tem de Portugal, né, na questão da Europa, sobre as religiões.
Boa pergunta, Renato. É muito normal essa pergunta, acaba que sempre que a gente vai aqui no Brasil, por acaso, pessoal, estou no Brasil, tá? Agora estou no Rio de Janeiro, estou voltando amanhã para Portugal, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Só para situar, Ilha da Madeira, o pessoal não sabe onde é um pouquinho mais para baixo de Portugal continental, a gente está na costa africana, então a gente está mais perto de Marrocos do que de Portugal De continental. Portugal. Na dúvida, se ninguém souber onde eu vou dizer, é a Ilha do Cristiano Ronaldo. Aí todo mundo já sabe Pronto. onde é que é, Eu rapidinho. já estava Todo, sabendo. o Cristiano Ronaldo, eu sei, o jogador, tá, então. Vamos lá. Eu tô há 3 anos vivendo na Ilha da Madeira e já estava vivendo há 7 anos em consecutivo, entre idas e vindas, um pouco mais de tempo. Já tenho uma ligação com Portugal, um tempinho mais alargado, mas direto, 10 anos. 7 em Lisboa e 3 na Ilha da Madeira. O que eu posso dizer da doutrina espírita lá? Eu vou te dar duas visões. Vou te dar a visão de Portugal como um todo e vou te dar a visão também do Reino Unido. Eu cheguei a viver no Reino Unido quase 5 anos, 4 anos e pouco, e eu também tive lá trabalhando em casa espírita, mas já faz um tempinho, mas eu sei que não mudou tanto assim. Eu posso te dar um panorama geral. O que acontece é o seguinte, falar um pouco de Europa rapidamente. Em geral, o que acontece é o seguinte: na Europa, os centros espíritas estão estabelecidos de alguma forma um pouquinho em cada país. A maioria deles tem ali uma representação, um centro espírita, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades. Porém, majoritariamente dos centros espíritas é constituído de brasileiros que já são espíritas, que foram para lá e tem as reuniões, tem um centro, a frequência, e normalmente tem ali uma reunião na língua mãe daquele país, na Inglaterra em inglês, na Suécia em sueco, na Holanda, Dutch e por aí vai. Mas há uma dificuldade, há uma barreira ainda. São poucos os frequentadores. Eu percebo, pelo menos a minha percepção, tá? Pode ser muito limitada, mas eu percebo e a gente conversa bastante a dificuldade ainda de interagir com a população local, com o povo de cada país. Isso eu estou analisando a Europa como um todo. Porém, em Portugal já é diferente. Em Portugal, nós somos um país com pouco mais de 11 milhões de habitantes. É uma população muito pequena, bem pequenininha, nem comparada ao Brasil, então, né? Vai É longe. verdade. Mas, apesar disso, há bastante centros espíritas e se percebe uma integração com o povo português num todo. Há muitos centros espíritas com toda a direção, palestrantes, toda a comitiva, enfim, de portugueses. Não são só brasileiros que estão lá. Claro que cada vez tem mais brasileiro, então cada vez povoa mais e o Brasil, por si só, o maior expoente com a doutrina espírita, acaba que uma coisa leva a outra e os centros vão enchendo, né, digamos assim, e sempre tem brasileiro. Porém, há sim uma integração muito maior, muito forte, eu posso dizer. A Federação Espírita Portuguesa faz um trabalho lá muito importante. Aliás, todas elas fazem. Na Inglaterra tem a BUS, que é a British Union Spirit Society também. Tem o SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, que trabalha com todas as federativas a nível mundo e tenta reunir, integrar e traduzir para outras línguas, os livros também. Então, o que eu posso dizer de Portugal é que está bem desenvolvido. Porém, atenção, a única religião permitida oficialmente em Portugal, reconhecida pelo Estado português, é o catolicismo. Ponto. Não há discriminação, não há proibições, mas há, digamos assim, Uma preferência. oficialmente, né? Estou dizendo oficialmente. Aham. Oficialmente. Então, sim, a Igreja Católica tem uma influência muito forte, porque é a única religião reconhecida pelo Estado, mas há uma abertura, a gente está falando de Jesus, há uns preconceitos, claro, mas eu acho que em todo lugar, e não... Mas, em geral, o que eu posso dizer, não sei se eu respondi a pergunta, Renato, a gente Respondeu. vai devagando, É. tem bastante troca lá em Portugal. Amém, graças a Deus, meu irmão. Era uma curiosidade, se eu tenho que fazer essa pergunta. Olha, eu quero começar a nossa conversa, né, falando de um tema que todos nós já passamos por esse e vamos passar, né, por esse sentimento. Porque por mais que a gente esteja estudando e por mais que a gente esteja analisando, mas tem certos momentos na vida e certas ações que levam a gente realmente a ficar nessa reflexão de sentimento de culpa, né? E é tão horrível. Eu começo até a nossa live da noite de hoje, né? Fora aquela pergunta que eu já lhe fiz,
falando sobre o espírito Nise da Silveira, né, que diz assim: precisamos utilizar a culpa para o nosso crescimento. Segundo ela, é preciso reconhecer a culpa, arrepender-se e depois se transformar. Portanto, é preciso refletir e agir. Nice, ela foi uma psiquiatra, né? Conterrânea minha, nasceu até lá em Maceió, ela é de Maceió. E eu vejo realmente umas verdades, porque tem passagens, né, que a gente às vezes não concorda. Isso é super normal. Mas tem umas que realmente nos toca, e principalmente quando a gente já passou por essa questão de sentir realmente muita culpa por coisa que a gente fez, e começar a se martirizar por conta disso, né? Como se ali fosse o nosso calvário, na verdade transforma a gente naquele calvário e deixa a gente naquele momento perturbado, olhando para os lugares e não vê uma saída, né? E começa a se culpar. Então, meu irmão, sinta-se à vontade para falar com a gente um pouquinho sobre a culpa e aí a gente vai dialogando. Vai dialogando. É assim, Renato, tem tanta coisa para falar de culpa, porque é algo que nos toca, não vou dizer a todos, mas grande parte de nós. Essa história de culpa, e às vezes é algo muito complicado, porque é um processo quase que de libertação. Às vezes a culpa que a gente carrega por tanto tempo, por tantos anos, fica, como você disse, se martirizando, pega o chicote, e aí não só bate nas costas, não, bota uns preguinhos ali e bate nas costas para machucar mais ainda, e não consegue se desvencilhar e fica nessa dor, nesse sofrimento constante. Você trouxe um trecho bem interessante aí da Nise, da Silveira, né? De Oliveira ou da Silveira? Eu Da sempre Silveira. confundo. Da Silveira. Que ela vai falar sobre aproveitar esse processo de arrependimento, de enxergar o erro do passado para crescer, para evoluir, e utilizar isso em nosso favor. E tá aí o grande pulo do gato, e essa é a grande dificuldade que eu acredito que todos nós temos, ou a maior parte de nós, que a gente fica ainda empancado, digamos assim, nessa questão da culpa. Porque vamos lá, vamos tentar entender mais ou menos o que acontece na vida de todo mundo, tá? Vê se alguém se reconhece aí. É assim, cometemos um erro. Todo mundo comete o erro. E às vezes pode ser um erro muito bravo, um erro tão leve, mas é aquele momento que a gente olha para trás e fala: meu Deus, olha que besteira que eu fiz. E agora? Nossa, aí escorreguei na banana, meti o pé. Eita, agora que besteira. Tá bom, muito bem, reconhecemos. E aí vem um arrependimento. Falar: olha, não deveria ter feito, poderia ter feito de outra maneira. Tá bom. E aí vem a possibilidade, vamos lá, possibilidade de fazer o reparo. Às vezes dá para reparar, às vezes nem isso dá, depende. A gente vai falar aqui muito genericamente sempre e cada um vai se situar com seus problemas, com seus erros, com a sua dinâmica. Mas o mais importante daí que eu penso, e eu quero compartilhar com vocês, é a gente entender que a gente pode se errar, e vamos continuar errando, e utilizar isso em nosso favor, se arrependendo para fazer diferente, mas não precisa ficar se culpando. É aprender com os próprios erros, não tem nada a ver com o processo de culpa, com esse processo de martírio. É caminhando e errando. E nós temos ainda uma dificuldade imensa de aceitar isso, de se aceitar também nesse processo errante, espíritos em evolução. De alguma forma, eu tento sempre convidar a gente, entre aspas, tá, gente, se acostumar. Mas não é se acostumar para ficar errando e ficar parado lá, não, tá? Claro que a gente vai aprender com os próprios erros e fazer diferente. Mas se acostumar no sentido que nós já erramos no passado, às vezes estamos errando hoje e a gente não está nem se dando conta. Só daqui a pouquinho a gente vai olhar para trás e falar: eita, eu nem estava percebendo, olha que besteira que eu estava fazendo. E ainda assim, no futuro, eu posso garantir para todo mundo que está aqui: vamos errar ainda. É a famosa duas letrinhas, é o CE, não é centro espírita não, tá? É caminhando e errando. Faz parte, pessoal, de todo mundo essa dinâmica da vida, tá? A gente vai caminhando, vai errando. Claro que a ideia aqui vai ser sempre o quê? Errar menos e acertar mais. É para isso que a gente está aqui. Que é exatamente o que a doutrina espírita nos traz. O que a doutrina espírita nos traz?
Um lugar garantido, celeste, no plano espiritual de luz? Não. O que a doutrina espírita nos traz é informação, conhecimento. Para quê? Para a gente ampliar os nossos horizontes Horizonte. e fazer melhores escolhas, errar menos. O que a doutrina espírita nos traz é essa luz, porque a partir do momento que a gente tem mais conhecimento, a gente vai ter melhores opções, melhores escolhas e maior probabilidade de acertar na vida e de errar menos, mas ainda assim faz parte, tá, pessoal? Vamos com calma que o processo de erro faz parte para todo mundo, tá? E justamente as pessoas entram no desespero danado, né? Porque fazer esses passos errando e aí olha para trás e agora. Você falando, eu estava lembrando de um caso aqui bem famoso que aconteceu em Recife, né? De uma garota chamada Marcelinha, onde os pais delas vinham da casa do pai dele, se eu não me engano, e aí, por irresponsabilidade de um jovem, né? Ele estava embriagado no trânsito e aí causou um acidente onde a família dele toda chegaram a desencarnar, né? A mulher, o filho dele, a funcionária dele que estava gestante também. E eu tive uma oportunidade de assistir um trecho do julgamento do rapaz e ali o rapaz ele gritava, o rapaz que causou o acidente. Ele gritava de dor, ele pedindo desculpa para ser perdoado de todas as formas. E eu, no meu pensamento, assistindo aquela reportagem, eu disse que ele já está na prisão dele. Porque ali, colocar ele atrás de uma grade, ou tirar, ou deixar ele solto, era indiferente para ele naquele processo ali, né? Porque eu acho que até atrás das grades ele estava preservando a própria vida, porque preso nesse sentimento de culpa, né, poderia atentar até contra a sua própria vida, para tentar fugir, né? Se libertar daqueles pensamentos que vêm lhe massificando. Sempre é isso que a culpa faz. Então, por experiência própria, né? Por erros próprios também, até da minha parte, cair nessa questão de culpa e a gente sair ali e olhar e se perdoar, principalmente, não é? Porque o que eu entendo é o perdão é a gente prometer a nós mesmos que erramos, mas que dali para frente nós vamos fazer diferente. Né? Aí eu pego o CE que você falou, mas tendo o compromisso de acertar mais e errar menos. Não é isso? Tem outra questão Exatamente. interessante que eu trouxe para a gente aqui. Deixa eu puxar aqui na minha. É uma questão que está no livro dos Espíritos. É a questão 992. E a pergunta é o seguinte: ele faz: qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Eu acredito que vai muito nesse exemplo que eu já passei para você, né, do jovem, e aí você pode até me corrigir, tá certo? Do jovem querendo se penalizar. Eu não pego nem a resposta do livro dos Espíritos, eu pego a resposta minha, a partir da pergunta que eu vou lendo. E aí a gente vê aqueles momentos, por exemplo, de festas religiosas, onde as pessoas usam aquele momento para se libertar do seu pecado, aí sobem uma ladeira descalço, sobem uma ladeira daquelas formas, né? Mas o livro dos Espíritos ele traz avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas, quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre pode melhorar. Mas a gente nunca olha isso, não é? É mais fácil ficar no martírio, nessa questão da punição. É muito ainda, pessoal, vamos lá. Vamos tentar se reconhecer aqui nesse processo, tá? Nessa caminhada. E não é só dos outros que eu estou falando, não, tá? Estou falando de nós aqui, principalmente nesse Isso. âmbito íntimo, interior, porque é disso que a gente está falando. É claro que a gente vai pegar as referências externas, mas para a gente entender e contextualizar. É assim. O que acontece muitas vezes é que a gente, nessa história de se culpar, cai muito nesse processo de punição e fica nesse punindo, punindo e punindo. Vamos entender o seguinte: nessa caminhada evolutiva que todos nós estamos, espíritos que estamos reencarnando e vamos continuar encarnando no futuro. Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, é o seguinte, pessoal, isso aqui é uma grande série do Netflix, com um monte de temporada, e Isso aquela temporada tem um monte de capítulo. Isso aqui é só um capítulozinho, tá, pessoal? Passa rápido. Teve história antes, vai ter história no futuro, tá?
E aí, nessa caminhada desse personagem, digamos assim, hoje nós, personalidade Nelson, personalidade Renato, esse momento que a gente está vivendo aqui, vamos errar. E aí a gente pode entrar nesse processo de punição, entender o erro dessa forma, que eu garanto a vocês, não vai levar muito a lado algum se não tiver o principal, que é o seguinte, o aprendizado. O aprendizado. A pergunta que eu faço é, qual é o intuito da punição se não tiver aprendizado? E às vezes a gente cai sem perceber, conscientemente ou inconscientemente, nessa faixa da punição, não assume a responsabilidade para no futuro fazer diferente, fica ali focado e de alguma forma isso nos distancia da nossa caminhada. Para continuar, nos congela ali, a gente fica focado naquele erro, naquele passado, que sim foi problemático. Sim, a gente vacilou, não estamos diminuindo o erro que foi cometido, mas a forma de interpretar ele e utilizar ele a nosso favor ou contra nós, cabe a nossa razão. Então, o entendimento mais amplo que a gente busca aqui, e a espiritualidade de luz nos faz entender, e o Cristo principalmente, mostrando e demonstrando que o Pai perdoa sempre. Vamos lá, gente, fazer um preto no branco aqui. Se o Pai perdoa sempre, quem sou eu para não me perdoar? Quem sou eu para não me perdoar? O Pai me perdoa, te aceita, te ama, te perdoa também. Claro que a gente não está aqui para passar pano e dizer que que não foi errado, que a gente fez. Sim, a gente reconhece. O nosso momento de consciência hoje nos permite entender e olhar para trás e falar: caramba, que vacilada que eu dei. Mas está aí a oportunidade de crescer com isso, utilizar isso como quase que uma pedra para pisar em cima e dar mais um degrau e continuar alcançando, subindo. E muitas vezes a gente não percebe e fica nessa dinâmica ali, ó, como num ciclo que não sai e não consegue avançar, só se punindo e sai fazendo o quê? Não aprendendo nada. Passando a vida inteira, ou muitos anos, e acontece demais, lá naquele negócio que aconteceu há 20, 30 anos atrás, que aquilo acabou com a minha vida. Como é normal se eu escutar isso em consultório mesmo. Eu até não me apresentei aqui, sou psicólogo, tá, gente? Então, posso compartilhar com vocês. As pessoas ficam paralisadas. Infelizmente, eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? É muito fácil aqui dizer e falar, mas é fácil, falando. E realmente, falando é muito fácil. Na hora do vamos ver, do sentimento, cada um sabe onde aperta. Mas ainda assim, o que a gente vai trazer aqui, junto com a doutrina, e para isso que a gente estuda e tenta compreender e alcançar caminhos alternativos mais saudáveis, não destrutivas. A culpa, infelizmente, só vai gerar essa energia psíquica negativa que nos derruba. O arrependimento é outra história. Por isso que eu gosto sempre de separar culpa com arrependimento. Vamos ficar com arrependimento. Vamos escolher o arrependimento para servir como essa alavanca. Mas a culpa, deixa para depois. Deixa para depois, não. Deixa para lá. Para depois, não, porque a gente vai lá de novo. Deixa para o lado. E realmente, né, isso muitas pessoas deixam para depois, aí realmente quando pega aquele momento que está passando por certa dificuldade, né, e vai voltar para aquele momento de novo, aí começa a se martirizar, e vai pensar, começa a reviver, né, tudo que passou e se lamentar. E aí a gente tenta ainda conversar e trazendo para nós mesmo, né, buscando alguma forma de tentar reparar, porque o peso da consciência vem, né? A gente quer reparar, às vezes, alguma forma, aquilo de alguma forma quer fazer. Eu tenho um conhecido que tudo que a gente fizesse para ele, ele agradecia pagando, ele queria pagar. Porque se ele não pagasse, era mesmo que você estivesse ofendendo ele. Então, tudo que fizesse, ele tinha. Então, a gente traz esse pensamento. Eu estava lendo um texto que ele está lá no blog do Letra Espírita. É a mesma editora do nosso irmão Jefferson, né? E esse texto ele é de 17 de setembro de 2021 e ele fala sobre a culpa, a responsabilidade e o espiritismo. Tem uma parte muito interessante que ele fala sobre da responsabilidade do pai e da mãe. E ele traz assim, para não fugir ao texto, porque eu sou péssimo para gravar as coisas, né? Então para não fugir. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe
assume a responsabilidade do erro do filho e o exime de responder por um dano causado, estes estão ensinando ao filho que sempre estarão ali para levarem a culpa e que as pessoas é livre para errar o quanto quiser. Pobre pensamento. Este fato, mesmo que isolado, pode causar danos irreparáveis no futuro, quando a corrigenda não ocorre no tempo e na forma devida. Eu quero pegar esse texto e comparar também com outros dados que eu estava lendo. Agora, esse eu não notei, rapaz. Mas que fala o seguinte, é de 2022, onde os jovens pegam... Eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Não tenho. E... Mas ele diz mais ou menos assim, que a maioria dos jovens, né, eu acho que são 56% que ele coloca lá na estatística, quando são perguntados qual é a sua religião e eles se declaram nenhuma. Não tenho religião nenhuma. Né? E a gente vê muito esses fatos, principalmente desse texto, quando acontece dos jovens errarem e passar por uma certa questão de punição pela lei dos homens, onde os próprios familiares também, né, se martirizam de uma forma e ficam escravos daquele jovem, porque passam a atendê-lo da forma que eles necessitam, onde eles estão. Isso é com alimentação, com dinheiro, essas coisas todas. Então, traz sempre para os pais, né, e os pais trazem essa questão da superproteção, e onde realmente o jovem ele ainda não tem, não é que ele não tenha, é como se fosse tirado dele a questão do senso de responsabilidade. Né? Eu digo, não, eu com a minha superproteção vou proteger o meu filho ou filha ou enteado, quem seja, né? Para que ele não sofra as consequências dos atos que eles fazem. E é por isso que entra sempre nesse processo, né? De erros consecutivos, onde os pais dizem, não, para mim, eu assumo a culpa. E é tão doloroso, né? Exatamente. E você tocou num ponto, Renato, que acontece demais, demais, essa grande confusão. Vamos entender a origem disso tudo, tá? A origem dos pais para isentar esse filho, de colocar quase que na bolha, é sempre muito nobre, porque é por muito amor. É de alguma forma querendo dar o melhor para aquele filho, para aquela filha, nesse sentido de proteção. Só que às vezes os pais esquecem um papel mais importante, que é o papel de educador. Que independente do amor, a gente pode canalizar e direcionar para ensinar esse espírito que está hoje sob a nossa guarda, os pais que o recebem, e dar toda a sustentação dentro do possível, dentro do nosso melhor, muito amor, para aquele espírito desenvolver as capacidades dele e vivenciar aqui na Terra todas as provas, todas as expiações, todas as dificuldades que todo mundo tem que vivenciar. E o problema acontece muitas vezes é que os pais acabam confundindo as coisas ou não sabendo os limites e quer viver a vida do filho. Por muito amor, eu entendo a questão do sentimento, não tem nada errado por aí. A questão é o direcionamento, entender que educação vai num sentido, outro, superproteção, que às vezes, infelizmente, acaba isentando, como o Renato falou, da tal responsabilidade que é necessária para todos nós, para esse desenvolvimento do ser que está aqui hoje. Porque um dia papai e mamãe vão embora. E aí, como é que fica esse jovem adulto no futuro? Sem pé nem mão, sem aprendizado nenhum, quase que numa fase infantilizada ainda, não teve essa oportunidade de desenvolver. Por quê? Porque o pai e a mãe, claro, quiseram proteger. Só que essa proteção, às vezes, acabou criando uma bolha, e mais cedo ou mais tarde essa bolha vai ser rompida. E nessa hora, o que acontece? E não só nessa hora, mesmo nesse processo, deixa de se vivenciar muitas questões que, às vezes, os pais, com esse sentimento, acabam misturando e confundindo as coisas. Então, é muito importante, muito relevante. De novo, a doutrina espírita, principalmente Joana de Ângeles, toca muito nesse sentido. Aliás, posso até dizer, eu fiz um estudo num livro da Joana que foi Constelação Familiar. Aliás, já recomendo, quem quiser, só sobre família, Joana de Ângeles, esse livro é muito bom.
E tem lá no meu canal do YouTube, depois eu deixo aqui as diretrizes, quem quiser acompanhar. E Joana de Anjos fala só, não só um capítulo, mas fala muito sobre isso, mas tem capítulos específicos para esse relacionamento dos pais e filhos, dos avós, do tio, de toda essa constelação familiar, a importância que tem nessa dinâmica familiar, respeitando os espaços de cada um, entendendo as responsabilidades de cada um, entendendo esse papel de educador. Então é muito importante isso que você falou, Renato, sem dúvida nenhuma, e acaba exatamente, a gente confunde tudo e quando vai ver, tentando fazer o melhor, infelizmente, nem sempre é o melhor que a gente acaba fazendo. É verdade, é o pior. É, uma questão muito importante, a gente vem de uma comemoração aqui, né, de um mês muito importante, que é o mês de Setembro Amarelo, que passou agora, onde ele vem falar sobre a conscientização da valorização da vida, né? E aí a gente tem esse mês, mas que ele serve para a gente ter uma diretriz para todos os dias, porque nesse exato momento que a gente está conversando, infelizmente tem pessoas que já tentaram com a sua vida, vão tentar, outras já conseguiram, né? Infelizmente. Eu converso sempre com o pessoal, né? E graças a Deus que a gente não tem uma estatística certa, né? Tem números aí que fica variando, porque se viesse uma certa mesmo, se com a estatística a gente já se assusta, imagina com o número, né? Mas a minha questão, entrando nessa questão da culpa, Nelson, é justamente sobre os familiares, né? Às vezes, quando acontece da pessoa tentar contra a sua própria vida e conseguir, a família fica arrastando consigo aquele processo de culpa e começa a fazer aquelas perguntas: o que foi que eu não consegui observar? Se eu tivesse perto, talvez eu conseguiria, né? Evitar que isso acontecesse. E aí as pessoas começam a entrar nessa confusão dos pensamentos, quando pensa que não está ali, depressiva, provavelmente até pensando, né, no ato também. E aí a gente vê o quanto esse processo ele é doloroso. E se a gente não souber lidar com ele e as saídas que nós temos, quanto a gente pode afundar, né, e depois se arrepender. Exatamente, Renato, é algo muito sensível e que também tem dados, tá, estatísticos, eu não vou me arriscar agora, porque eu já li faz bastante tempo sobre isso, mas não só o número dos suicidas em si, aqueles que tiraram a própria vida, mas os familiares e amigos ao redor que são afetados direta e indiretamente. Diretamente. Inclusive aqueles que até também, por tamanha pressão e não saber gerir com a dor da perda de um ente querido, acabam também se suicidando por diversas questões. Mas, além disso, que não está em números, esse afetar a estrutura dos próprios seio familiar, a estrutura de cada indivíduo, da mãe, do irmão, do tio, do primo, do amigo, que muitas vezes entra e até normal, compreensível, digamos assim, infelizmente, esse processo de culpabilização, de responsabilização, porque o fulano se suicidou porque foi culpa minha, porque se eu tivesse feito aquilo, não teria acontecido, porque eu deveria ter feito aquilo outro que talvez não teria acontecido. Calma. Vamos entender isso com calma, pessoal, porque olha só, é um pouco do que eu estava falando agora aqui nessa dinâmica de família, espíritos reencarnantes no mesmo ser familiar, aqueles que nós trocamos. Olha só, cada um é sempre responsável pelos seus atos, todos nós temos o livre-arbítrio. Ponto. Vamos entender que sim, a gente vai dar o nosso melhor, que talvez a gente poderia ter feito algo que a gente não fez, mas aquele foi sempre o nosso melhor. O que eu recomendo sempre, e vou repetir aqui, é trocar mais. O que eu falo trocar mais? Muitas famílias hoje em dia, com a correria, com o estresse do dia a dia, até tem uma troca do tipo com o filho com a filha. Abre a porta do quarto e fala assim: tá tudo bem? Tá tudo bem. Fecha a porta do quarto e vai embora. E não tem nem mais tempo, acabam se trombando no corredor e não sabe o que passa na vida íntima de cada um, porque tem as intimidades, não quer falar, mas às vezes a pessoa, um dos membros familiares, estão ali no inferno astral, não está conseguindo recorrer a um auxílio, nem pedir ajuda, está difícil. Há muitos sinais, tá? Sinais que demonstram ali já algum tipo de sensibilidade nessa questão, mais especificamente sobre o suicídio, um pedido de ajuda velado,
muitas vezes. Mas o mais importante aí para o familiar aquele, só para a gente retomar o raciocínio, para aquele que perdeu o ente querido através do suicídio, que é uma infelicidade, uma tristeza que eu não posso mensurar, não tive ninguém para compartilhar o meu sentimento em relação a isso, mas é entender que a culpa não é de ninguém. Infelizmente, esse irmão ou essa irmã tomou esse caminho infeliz, que é uma pena, que é uma tristeza, não só para quem ficou, mas principalmente para ele que se foi. Mas querer assumir culpa e responsabilidade só vai piorar mais ainda, não só a sua questão psíquica hoje, a sua harmonia, o seu equilíbrio emocional, mas também vibracionalmente para essa troca com esse espírito que está desencarnado. Então é importante a gente buscar sempre vibrar no bem, com amor, com muita oração para esse irmão, para essa irmã que se foi, e cuidar aqui, ó, da nossa saúde mental, da nossa saúde interna, não querendo assumir responsabilidades que jamais serão nossas. Nós somos familiares, nos amamos, somos amigos, estamos aqui para trocar um com os outros, mas olha só, a caminhada é sempre individual. Por mais que eu goste muito do Renato, eu ame ele, vice-versa, ele pode ser meu irmão, meu pai, meu amigão, ainda assim a gente está junto, mas ele vai responder por ele, eu vou me responder por mim. A gente está aqui para um ajudar o outro, se fortalecer nessa caminhada, e não encarnamos à toa no mesmo momento, com esse tipo de troca. Mas ainda assim, a caminhada é sempre individual. Ninguém evolui por ninguém. E ninguém toma decisão por ninguém. Eu sei que é duro, é difícil, mas é a verdade. E é o caminho que muitas vezes é esse caminho libertador também, que muita gente entra, infelizmente, nesse assumir culpas e responsabilidades que não é por aí, tá? Ô, Nelson, e de uma forma geral, né, pegando todos os assuntos e a sua visão como psicólogo, como sair dessa questão de culpa, desse momento? Eu sei que pode até parecer uma pergunta repetitiva, você já falou algumas luzes, né, que a pessoa pode tomar como diretriz, mas como sair desse processo, seja ele em qualquer questão, né, a partir do momento que a pessoa cai nesse processo de culpa? Sim. Vamos falar um pouquinho antes da origem da culpa, muitas vezes, tá? A origem da culpa, muitas vezes, está na questão da não aceitação. Não aceitação do quê? Não aceitação de si próprio, dos próprios erros, dessa caminhada individual. Lembrando, quem nós somos? Vamos se situar. Nós somos espíritos reencarnantes imperfeitos. E o que o imperfeito faz? O imperfeito erra. O imperfeito está aqui para aprender. Um dia a gente vai chegar lá, na perfeição onde Jesus se encontra. Mas calma, vamos se aceitar primeiro. Vamos aceitar os nossos erros. Vamos entender que a gente pode errar ainda e buscar não errar na frente, aprender. Porque a gente gosta muito, Renato, a gente adora julgar. Julgar os outros, mas também ficar aqui, ó, julgando a gente, mas martirizando. Vamos tomar cuidado com essa mão que às vezes pesa demais, tá? E se a gente não tiver atenção para essa mão que nos julga, não é com o mundo, não, é aqui dentro. Vai pesar e vira esse tal inferno astral. E a gente não se perdoa. A gente tem uma dificuldade enorme de perdoar. Não só o outro, mas perdoar a si próprio. Perdoar os nossos erros. Vamos lembrar da caridade, Livro dos Espíritos, quando nos fala sobre o perdão das ofensas, a gente pode esticar um pouquinho, te perdoa também. Quando fala benevolência para com os erros alheios, vamos esticar um pouquinho, benevolência para contigo também, para com teus próprios erros. Te aceita imperfeito, te aceita. Vamos botar esse pé no chão e entender. Vamos tomar cuidado com essa história de perfeição. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre perfeição também, que é interessante. Mas vamos lá. A origem da culpa vai mais ou menos por aí, tá? Nem sempre. Agora, respondendo a sua pergunta, qual é a melhor solução, o melhor caminho que a gente pode tirar da questão da culpa? Penso eu, tá? Vou só compartilhar aqui um pensamento. O melhor que a gente pode tirar é quando, na verdade, a gente entende que essa culpa só existe porque a gente quer. Vou repetir. Essa culpa só existe porque a gente quer. Está na nossa mão.
Hoje, com o conhecimento que a gente tem, quem está aqui até agora conosco, 40 minutos depois, trocando aqui, a gente está entendendo. Não estou dizendo que é fácil colocar na prática, tá, pessoal? Depois, quando a gente desligar aqui a câmera, cada um com o seu processo íntimo, aí é diferente, aí na hora vamos ver. Mas o que eu quero compartilhar é o seguinte: há muitos sofrimentos na nossa vida que são os tais sofrimentos voluntários. E muitas vezes a culpa entra nessa questão. Porque dá para só se arrepender e aprender, mas sem se culpar. É verdade. E aí a gente vai aprendendo, né? E pegando esses ensinamentos e alguns trechos, e aí, como você falou, por exemplo, eu estou na live agora com você, mas depois eu vou assistir com calma, né? Para ver realmente e absorver o conteúdo. Isso acontece comigo, eu acredito que com a grande maioria das pessoas, é que naquela hora que de receber uma informação, eu sempre processo ela bem quando eu estou mais tranquilo, quando eu estou em casa, quando eu coloco a cabeça, aí vem aquela informação, ela vai sendo trabalhada de uma forma que eu passo a entender de uma forma, uma questão melhor, de uma maneira melhor. Inclusive até a nossa própria live, né? Exatamente. E É assim, eu só, desculpa, Renato, já que eu fica à interrompi, vontade. é mesmo assim, são coisas muito novas, é tudo muito inovador, porque a gente ainda cai nessa sistemática, nesse modus operandi. E sabe qual é o modus operandi, Renato? Uma das maiores definições da culpa, a culpa é a raiva. Mas raiva sabe de quê? Contigo mesmo, de si mesmo. E qual é a solução? Qual é o caminho? Pessoal, dá para estar com raiva? Dá. Dá para brigar contigo? Dá para brigar com você mesmo, mas não precisa, tá? Não precisa brigar, não precisa reprimir. Dá para lidar com a questão, com o teu erro, acolhendo você e buscando a mudança, aprendendo com o seu próprio erro. É um caminho, é Interessante, uma pode falar. vertente nova, entendeu? Mas quando a gente entende, é o primeiro passo, que é o primeiro passo através do intelecto que a gente vai levar depois para a prática, para o exercício, que é mesmo no exercício, tá? Tem que estar no dia a dia trabalhando e se questionando. Se puder buscar uma ajuda profissional, dependendo do caso, ótimo, mas ainda assim a gente tem todo o auxílio para nos direcionar nesse caminho da cura da saúde. A gente está falando de saúde mental, de bem-estar. Eu não estou nem falando de vibração, também já já a gente fala de vibração aqui que vai dar tempo ainda. Eu quero falar de perfeição e vibração. Mas continue, Tá Renato, certo. desculpa que eu interrompi. Nada, interessante isso que você está falando, porque a gente cria uma casca, né, de pessoas superpoderosas, principalmente quando a gente é um trabalhador espírita, né? Então todo mundo sofre menos nós. A gente tem que estar ali firme, forte, né? Mas na verdade, às vezes a gente quer gritar, né? Até pegando uma parte da nossa irmã Denise que está nos assistindo e ela fala desse grito e depois que ela falou isso nunca mais eu esqueci na vida, né? Porque por dentro realmente a gente também é um ser humano, a gente sofre igual a todo mundo. Né? Não é porque nós somos trabalhadores espíritas que a gente não tem os nossos problemas. E pegando esse trecho que você falou, dessa punição, né? Tem outro trechinho lá no blog do Letra Espírita que ele fala assim: infelizmente, nossa sociedade nos condicionou por muito tempo à autopunição. Quando falhamos, e mesmo que esta forma de correção não seja física, como acontece em algumas culturas, com a autoflagelação e a automutilação, somos levados a remoer ressentimentos e o erro reiterada vez até que venha o arrependimento, quando é muito mais simples e menos doloroso reconhecer para si mesmo que errou, reparar se possível, pedir perdão se possível, modificar o comportamento, entender que aquele erro resultou em consequências ruins e seguir a vida como deve ser, sem a necessidade de se automutilar mentalmente. E é tão perigoso, né, essa questão de se automutilar, principalmente mentalmente, porque é silenciosa. A pessoa está ali e às vezes a gente olha para a pessoa e pensa que está tudo certinho, mas por dentro a pessoa está destroçada, né? Perfeito. Você falou aqui nesse trecho sobre ressentimento. Ressentimento é sentir de novo essa dor lá atrás, que ela pode ficar lá atrás, mas a gente pode trazer ela para o dia a dia, ficar lembrando e nos conectando o tempo inteiro. É muito fácil fazer esse exercício, pessoal, vibracionalmente. Fecha o olho e lembra de um pior momento da tua vida. Fica pensando 5 minutos. A tua vibração vai cair, você vai ficar mal, teu coração vai bater forte, você vai ficar desestabilizado de novo, ressentindo, sentindo novamente.
aquela mesma aflição daquele momento difícil da tua vida. Como você também pode, hoje, se conectar com o melhor momento da tua vida, com um momento bom, com uma lembrança boa, aquele ambiente gostoso, aquele abraço da família, aquele lugar bonito. Mesmo 5 minutos, você vai se conectar e tua vibração também, vai vir um sorriso no rosto espontâneo. Você vai se sentir bem, mais leve, mais tranquilo. É importante a gente lembrar isso, porque tudo isso, pessoal, está na nossa mão, não está na mão de ninguém. É ter o controle, o gerenciamento aqui, ó, da caixa. É isso, é tomar a rédea da nossa vida, que às vezes a gente vai vivendo e vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar e não sabe para onde vai indo. E aí, quando vê, já está doendo, está sofrendo e está difícil. Então, assumir a escolha, o vigiar e constante, isso é importante. Agora, já aproveitando a deixa, a sua amiga falou até dessa pressão, né, do trabalhador espírita, etc e tal, que acho que a deixa para eu comentar aqui sobre a história da perfeição. E a perfeição é a culpa. Eu quero fazer um paralelo aqui, um linkzinho. Seguinte, Certo. vivemos muito ainda, não só no meio espírita, tá? No mundo. De que maneira? Ah, eu quero ser a mãe perfeita, eu quero ser o trabalhador perfeito, o pai perfeito, o avô perfeito. Cuidado, tá, pessoal? Vamos tomar cuidado com essa história de perfeição. Seguinte, ao invés de querer ser perfeito, vamos tentar ser só melhores. Porque uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: o que acontece é que nessa de querer ser perfeito, a gente bota a fasquia lá em cima, lá no alto. Só que aí pode acontecer uma questão de uma frustraçãozinha, sabe? Que vai minando aos poucos, porque a gente não está ainda naquilo que nós gostaríamos de ser. E aí, aos pouquinhos, isso, ao invés de nos estimular, vai nos rebaixando. Então, o caminho mais leve, digamos assim, é somente buscar ser melhor amanhã do que hoje. E amanhã é ser melhor do que ontem. E assim vai aos pouquinhos. Naturalmente a gente vai chegar à perfeição. Cuidado só com essa fasquia muito alta, tá? Cuidado com essa fasquia muito alta. Que às vezes vai criando uma frustração, a gente vai se decepcionando conosco mesmo. Aqui no movimento espírita, posso dizer, é normal, pessoal. E por isso eu quero chamar a atenção também. O que acontece? A gente vai estudando a obra de Jesus, vai entendendo como ele é sublime, quanto amor, esse exemplo de perfeição, o único exemplo de perfeição que nós temos aqui. Ótimo. E é sensacional. Só que o que acontece às vezes é que a gente vê que, eita, meu Deus do céu, que distância que eu tô ainda de Jesus. Aí dá aquela assim, Aí vem aquelas frases assim, mas eu também não sou Jesus, né? Mas eu também não sou perfeito. Jesus está tão longe. Aí essa distância que é difícil. Por quê? Porque aí a gente coloca o Jesus na parede pregado, deixa no livro, no filme bonito, e esquece que a proposta de Jesus, Jesus como modelo e guia, é só um exemplo, tá, pessoal? Vou falar algo aqui que o pessoal às vezes esquece. Esquece. Jesus é referência, não é comparação. Eu vou repetir de novo, anota aí. Jesus é referência, não é comparação. Se é para comparar alguma coisa, eu vou comparar o Nelson com o Nelson. O Renato vai se comparar com o Renato. Não é para o Nelson comparar com o Renato, quem está melhor, quem está pior. Porque está todo mundo na farinha do mesmo saco. Tanto o Nelson quanto o Renato, eu tenho certeza absoluta, não conheço o Renato, mas o Renato é orgulhoso e egoísta, como o Nelson também. Que é a característica de espíritos reencarnantes no mundo de prova e expiação. Ponto, te assume como você é. Quem não é espírito de luz, que não é o meu caso, eu não sei do Renato, eu acho que não. Pronto. Tô longe, tô Quem não, longe. quem não é espírito de luz, estamos todos na nossa caminhada individual. A gente pode estar caminhando junto nesse momento, mas a caminhada é individual. Então a comparação aqui, a busca da nossa evolução é nos comparar conosco. Tem uma referência ao Cristo, é o modelo, é aí que eu vou me espelhar. Nada se cria, tudo se copia. Vamos copiar do cara, o mestre, quem entende, quem já passou, quem deixou o caminho, as pedrinhas para a gente seguir. Mas vamos tomar cuidado com essa comparação, tá, gente? Porque às vezes essa comparação distancia, aí acomoda. Aí, não, mas eu não sou Jesus, né? Para mim não dá, é muito difícil. Não é difícil. Quer dizer, não é questão de ser difícil e não é questão de ser fácil. É sobre ser possível. E
toda a proposta do Cristo é possível, é realizável, é palpável, dá para fazer, por mais difícil que ela pareça ser e por mais distante que nós estejamos. Mas ele já caminhou, ele veio aqui mostrar, porque senão, qual era o propósito? Só para admirar, para louvar e falar, ai, que bonita a história, então, ai, poxa, que legal. Que legal, vamos junto. Ele está de braços abertos nos aguardando e dizendo, toma aí, vamos. A proposta é essa, vamos multiplicar, vamos aprender a amar, vamos se comparar hoje com o nosso ontem para amar um pouquinho mais e continuar evoluindo, continuar crescendo. Vou me calar, Renato, senão a gente vai embora aqui, tá? Não, fica à vontade, meu irmão, fica à vontade. E é maravilhoso essa experiência, né? Porque aí a gente vai escutando e aprendendo também, viu? A gente, antes de eu ir aqui para outra parte do texto, a gente tem uma pergunta, é isso? Eu posso colocar agora, Nelson, para a gente responder? Pode, claro, fala, Tá? fica à vontade, fica à vontade. Se Pode eu souber colocar. responder, se eu souber Olha, responder. vamos lá. Vitória Vieira. Como acolher uma pessoa que está passando pelo processo de culpa exacerbado? Vitória, o que que acontece? Eu não sei, é muito difícil a gente falar porque, vamos lá, uma culpa exacerbada. Pode ser um processo, às vezes, muito complexo, tá? Até um trauma, e a gente tem várias distinções dentro da culpa, e é muito difícil falar sobre a culpa assim genericamente, e claro que a gente só está falando genericamente. Por quê? Porque a gente está falando de sentimento, e sentimento bate em cada um. Inclusive, bate em cada um de tal forma, de tal magnitude, que muitos não aguentam a pressão, esse inferno astral, essa dificuldade interna no seu foro íntimo, no seu mundo, e acabam recorrendo ao suicídio como um recurso. Tamanha dificuldade que tenha. Mas o mais importante, penso eu, Vitória, é exatamente você ter, que eu acredito que você já tem, esse olhar amoroso, esse olhar de acolhimento inicialmente. De estar ali se predispondo a receber, a trocar verbalmente, a explicar e dar recursos para essa pessoa. Agora, claro que depende do caso. Há casos que só com ajuda profissional. Há casos que você pode buscar, se esse irmão ou essa irmã, dentro do centro espírita, um acolhimento, uma conversa fraterna, um atendimento fraterno. Pode mostrar recursos, como a gente está conversando aqui, uma palestra, algo que ele se identifique, um livro, uma literatura, para quebrar esse ciclo. Porque às vezes são esses ciclos que entram, que nós entramos, que a gente fica ali fechado naquele mundinho redondo e não sai daquilo. É quase cachorro correndo atrás do rabo, sabe? E o tempo inteiro só se desgastando e adoecendo, a energia indo embora, e vai rodar e não vai chegar a lugar nenhum. Eu não sei se eu pude responder, é uma pergunta difícil, tá? Mas há recursos, é isso que eu quero dizer para você. Sempre há recursos. E o que diferencia a culpa do arrependimento? O que diferencia? Diferencia porque o arrependimento pode nos levar a algo positivo. Agora, a culpa eu não consigo enxergar que não vai levar a lugar positivo nenhum, só dor, só martírio, só o chicote. Atenção, há várias interpretações da questão culpa, tá? Mas eu prefiro diferenciar assim. Há diversas leituras que a gente pode abordar, mas eu prefiro ficar com o arrependimento sem a culpa. A culpa só vai fazer cair a vibração. Vou até aproveitar a deixa agora, que eu sei que a gente não tem mais muito tempo. Eu quero falar sobre culpa e vibração, que é um ponto que eu acho importantíssimo, importantíssimo, tá, pessoal? Vamos lá. Quando nós estamos num processo de culpabilização, seja ela qual for, a nossa vibração não cai, não. Despenca. Vai lá para baixo, vai lá no chão, baixa na hora. E aí vamos ter atenção a essa questão da vibração. O que acontece? Quando a gente está elevando o nosso pensamento através de uma oração, assistindo uma palestra, uma leitura edificante, assistindo um filme legal, olha aqui, ó, nossa vibração subindo, ó. Quando a gente entrou na culpa, a gente abaixa. E aí, espiritualmente falando, quem é que se conecta aqui em cima e quem é que se conecta aqui embaixo? A culpa, escreve isso aí, tá, pessoal? É porta aberta para obsessão. A culpa é o canal direto que a gente cria. É quase como se for montar
uma mesa posta com o jantar, o almoço completo, e abrir a porta de casa e falar aos obsessores, venha, sente aqui, fique aqui em casa. Sejam Porque bem-vindos. seja bem-vindo. É através dessas brechas que a gente vai dando. No nosso processo íntimo, não tem nada a ver com o obsessor, mas a gente baixa a nossa vibração e fica se martirizando. Eu não deveria ter feito, eu fui besta, tá, 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 tá. Eles só chegam do lado e ficam assim, ó. É isso aí, tá errada, não merece, se puna, se estrague, entre no buraco, se afunde mais. Então, cuidado, pessoal, muito dos processos obsessivos se dão através dessa brecha que a gente dá, que se chama culpa, tá? Muitos processos obsessivos se dão através da culpa. Pronto. E para eu finalizar aqui com os meus anotados que eu fiz, tem uma parte também ainda lá do blog Espírita que ele termina dizendo assim: então podemos concluir que iremos sim cometer muitos e muitos erros em nossas vidas, muitas falhas, né, conosco e com terceiros, mas acima de tudo nos cabe o entendimento de nos responsabilizar e não nos culpar. Carrego pesos desnecessários, mas prejudica que ajuda. Nos arrepender e mudar nossa forma de pensar e agir, aprender com o erro e seguir a vida, e não estagnar em cima da culpa. E sempre como receita infalível, confiar mais em nossos benfeitores espirituais e em Deus. E eu pego essa parte final, Nelson, é onde justamente a gente esquece. Né? Daquela ligação direta, daquele recurso para a gente que é de graça, está mais perto da gente, a qualquer momento, aí a gente se conectar, a gente se afasta de uma forma que até quando a gente está nesse processo de culpa, até orar parece impossível. Não é? Exatamente. É um bloqueio na mente que a gente quer até criar uma conexão com Deus, né? Quando a gente quer esse espaço, como já está se arrastando mesmo, né? Porque quando a gente está caindo, 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 a gente nem pensa. Mas quando a gente está lá mesmo no final, aí tem aquele bloqueio. Mas mesmo assim, Deus ele não nos abandona, junto com os nossos irmãos também que estão ali com a gente, e que a gente consiga sempre enxergar essa luz, porque como você falou, estamos num mundo de provas e expiações. Como Jesus já disse que a felicidade não é desse mundo, não é? E aí a gente enxergar sempre nesses processos que traz muita dor e muito sofrimento, aprendizados, aprender realmente, de fato, não é? Se perdoar. Isso que eu falo é tão engraçado, porque parece que eu estou falando para as pessoas que estão aqui agora nos assistindo, né? Mas é para mim mesmo, né? Quem não passou por esse processo que é tão doloroso, né? E quando a gente vem enxergar realmente e a gente vem ver, né, o que a gente passou, o caminho que a gente trilhou, e graças a Deus a gente olha para trás e vai dizer, meu Deus, graças a Deus, que desse eu passei. Espero que em outros, né, eu tenha o mesmo amadurecimento que a gente tem que aprender, não é possível. Né? O sofrimento ele vem para isso, não é possível, a gente tem que aprender. Ou aprende ou aprende. Né? E aí a gente vai caminhando certo. Exatamente, Renato. Ou aprende ou aprende. Muito importante o que você falou dessa conexão com o alto. Relembrando o que eu falei da vibração, a gente entra nessa tal estagnação através da culpa, baixa a nossa vibração, esquece a espiritualidade superior, esquece do nosso mentor, ou anjo da guarda, ou como cada um queira chamar, que está lá sempre 365 dias por ano, 24 horas online, não cai, manda o zap, que ele responde, tá, gente? Se conecte mais com ele, se conecte mais com o Pai. Entenda que se o Pai te perdoa, você não precisa se culpar e entrar nesse não perdão. Aceita esse amor, se entenda, se aceite como um espírito imperfeito que errou, que vai continuar errando e vai errar no futuro, mas o importante é continuar caminhando avante, para frente e aprender com os próprios erros, foi o que o Renato falou. O momento inicial aqui, o que a gente está fazendo é trazer esse conhecimento, que é até mais fácil. É meio complicado, é difícil de mastigar, às vezes de entender, te bate cabeça. Foi o que o Renato falou, a gente tem que assistir de novo e tentar até internalizar tudo isso, mas depois é trazer para a prática, é aplicar isso nas nossas questões.
nas nossas pisadas de bola, nos nossos vacilos, nisso que a gente está carregando aí conosco. Eu brinco sempre, às vezes a gente tem aquela numa mochilinha que está cheia de pedra pesada demais, que não precisa carregar, pessoal. Tem como se desvencilhar delas. Vamos aceitar e entender esse amor, entender o nosso momento, a nossa caminhada, a nossa imperfeição, imperfeitos que somos, mas perfectíveis. A gente chega lá mais calma, vai devagar. É só ser um pouquinho melhor amanhã do que hoje. E vamos continuando passo a passo. Vamos utilizar Jesus como uma referência só e seguir o mestre que a gente chega lá, devagarinho. É verdade, meu amigão. Nelson, foi maravilhoso conversar com você, viu? Que bom, A também hora, gostei muito. ela sempre vai ser nossa inimiga, né? É A gente verdade. termina o horário, mas infelizmente. Olha, eu quero falar para todos vocês que estão nos assistindo, né? E aí, o que eu falei para Nelson, quando a gente estava conversando aqui antes de entrar no ao vivo, o prazer que a gente tem realmente de receber, né? Nossos irmãos aqui, principalmente o Nelson, que é uma pessoa muito querida, né? Que não nos conhecemos pessoalmente, mas graças a Deus a tecnologia ela permite que a gente faça isso, né? E essa ligação maravilhosa que nós estamos tendo, que na verdade é um reencontro, né? Um reencontro e que a distância só é física, mas espiritualmente estamos todos ligados. Então, meu irmão, sinta-se do Caminheiros, que é a nossa instituição que se encontra aqui em Jaboatão, né? No bairro do Curado 1, onde a gente pôde receber você, pôde receber Jefferson, né? E quem sabe um dia vocês estarem aqui também presencial, né? Nos visitando e a gente trocando sempre essas conversas maravilhosas. Mas antes de encerrar, eu tenho que chamar as pessoas para o pessoal conhecer e ver que eu não trabalho sozinho. Pessoal, olha, existem pessoas aqui no nosso centro maravilhosas, que sem elas eu não faço nada. Eu estava até brincando com elas, Nelson, que eu disse assim, pessoal, olha, a gente tem que nos organizar, porque só está aparecendo eu. Você entra no Instagram da instituição, só tem minha foto, bem dizer, quase 90%. A gente vai para as lives, você tem eu, mas eu faço questão de mostrar elas. Aí eu vou chamar de uma por uma aqui, ó. Vem a dona Maria Gabi. Momento Então, vergonha. não, eu gosto de fazer isso, não sei porquê. Sueli também, ali, a nossa irmã Sueli. Igor também. Vai vir todo mundo aqui, ó. Esse pessoal é que Boa transforma a nossa noite. noite aqui, pessoal, ó, que está aqui com a gente. Sem eles, olha, eu não faço nada, nada, nada. É, o nosso trabalho em grupo aqui, Nelson, é tão maravilhoso e a gente tem uma troca muito boa com o pessoal, sabe? Esse pessoal que a gente está aqui sempre nos reunindo, né? E trazendo esses assuntos maravilhosos que são as lives. Então, são as meninas que faz todas as montagens da conversação com você antes, as montagens da logomarca, inclusive essa logomarca que está aqui atrás, que foi do aniversário da nossa instituição. Né? Então, olha eles aqui, ó. Eu vou até baixar para mostrar. Eu, minha cabeça cabeluda. A equipe. Então, pessoal, eu vou aproveitar que estamos todos nós aqui nessa energia maravilhosa compartilhando com você, meu irmão. Eu, que é um prazer enorme. E todos nós aqui vamos fazer nossa prece para a gente encerrar, tá certo? Então, Senhor da vida, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui, né, nessa conversação maravilhosa, onde o nosso irmão Nelson, com toda a sua boa vontade, inspirado com toda certeza pelos irmãos amigos que lhe assistem, trouxe conhecimentos para todos nós, ou de nos esclarecer, né, trazendo sempre Jesus como referência. E que cada um de nós pegue esse aprendizado que o nosso irmão deixou aqui para a gente e a gente coloque em prática para usar para nossas vidas. Sendo assim, Pai, sabendo que fomos atendidos e nessa energia maravilhosa, vamos dar por finalizado mais uma live da noite de hoje. Muita paz a todos. Pessoal que estão nos assistindo, muito obrigado por tudo. Nelson, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, viu? Você está com a palavra. Eu que agradeço, Renato. Beijos a todos, as meninas todas que apareceram aí, sumiram, foi que nem a espiritualidade de luz. Veio, foi embora rapidinho. Fechei o olho, quando abri, foi todo mundo embora. E a todo mundo de casa também que esteve conosco aí participando. Que bom que vocês estiveram aqui, tomara que tenha feito sentido, trouxe alguma reflexão, que essa é a Maravilhoso. ideia, a gente está aqui junto exatamente para isso. Obrigado, Renato, mais uma vez. Quem sabe no futuro a gente passe por aí presencialmente também, ter uma oportunidade de estar junto.
Com fé em Deus, estaremos juntos, viu, meu irmão? Muita paz. Pessoal, muito obrigado e que Deus continue iluminando cada um de vocês, viu? Grande beijo, abraço. Tchau, tchau. Amém.